Capítulo 1. Criando estratégias. Sun Tzu dizia: a arte da guerra é algo de vital importância para o Estado. É questão de vida ou morte, um caminho para a segurança ou para a ruína. Portanto, é um tema que não pode ser negligenciado. Assim, a arte da guerra tem como fundamento 5 fatores constantes. Estes devem ser levados em conta quando um comandante procura avaliar as condições do campo de batalha. São eles a lei moral, o céu, a terra, o comandante e o método e a disciplina. A lei moral faz com que o povo esteja completamente de acordo com seu soberano, tanto que as pessoas o seguirão aonde ele for, arriscando até mesmo suas próprias vidas e sem temer nenhum perigo. O céu significa a noite e o dia, o frio e o calor, os tempos e as estações. A terra abrange distâncias grandes e pequenas, perigo e segurança, terreno aberto e passagens por entre as montanhas e as possibilidades de vida e morte. O comandante representa as virtudes da sabedoria, da sinceridade, da benevolência, da coragem e do rigor. O método e a disciplina são entendidos como o controle sobre o exército, que engloba suas subdivisões, as várias patentes de seus oficiais, a manutenção das estradas para fornecimento de suprimentos para o exército e o controle sobre os gastos militares. Esses são os 5 pontos-chave que devem ser conhecidos por cada general, uma vez que aquele que deles tem consciência será vitorioso, porém o comandante que os desconhece fracassará. Assim, em suas deliberações, quando quiser determinar condições militares, faça a seguinte comparação. Qual dos 2 soberanos tem a lei moral incorporada? Qual dos 2 possui mais habilidade? Quem tem as vantagens do céu e da terra? Em que lado há mais disciplina? Qual exército é o mais forte? Em que lado há comandantes e homens mais bem preparados? Em que exército há maior equilíbrio tanto na premiação quanto nas punições? Por meio dessas 7 considerações, será possível prever a vitória ou a derrota. O general que presta atenção aos meus conselhos e age baseado neles será um conquistador, ficará no comando. O general que os ignora e, portanto, não age de acordo com eles, será derrotado, deverá ser demitido. Enquanto se beneficia dos meus conselhos, aproveite também qualquer circunstância favorável que surgir a mais. Quando as circunstâncias favorecerem, deve-se modificar as estratégias. Toda guerra está baseada no engano, ou seja, quando possuímos condições para atacar, devemos parecer inativos. Quando estamos perto, devemos dar a impressão de que estamos longe. Quando longe, precisamos fingir que estamos próximos. Use uma isca para atrair o inimigo. Finja a desordem e esmague-o. Se ele estiver seguro em todos os pontos, prepare-se bem. Quando seu adversário tiver forças superiores, esquive-se dele. Se o seu oponente possuir um temperamento colérico, procure irritá-lo e finja ser fraco para que ele fique arrogante. Se estiver querendo repousar, não o deixe em paz. Ataque-o nos pontos em que não estiver preparado, isto é, surpreenda-o. Essas táticas militares que conduzem à vitória não devem ser reveladas de antemão. Então, o general que ganha a batalha faz muitos cálculos no seu templo antes de a batalha acontecer. Aquele que perde a luta faz somente uns poucos cálculos antecipadamente. Assim, muitos cálculos conduzem à vitória e a falta deles à derrota. E é prestando atenção a esses detalhes que é possível prever quem provavelmente ganhará ou perderá. Capítulo 2. Fazendo a guerra. Sun Tzu dizia: em operações de guerra, quando houver no campo 1000 carruagens rápidas, um número igual de carruagens pesadas e 100.000 soldados de armadura com suprimentos suficientes para conduzi-los por 1000 li, o gasto em casa e no fronte, incluindo o entretenimento para convidados, itens pequenos como cola e pintura, e a quantia gasta nas carruagens e com armaduras, chegará a um total de 1000 onças de prata por dia. Tal é o custo de levantar um exército de 100.000 homens. Quando começar a verdadeira luta, se a vitória demorar a chegar, os homens perderão o ânimo e ficarão sem paixão pela causa.
Se você sitiar uma cidade, irá exaurir suas forças. Assim, se a campanha for prolongada, os recursos do Estado não estarão de acordo com os recursos econômicos necessários. Agora, quando suas armas não tiverem mais o brilho do calor da batalha, a paixão estiver apagada, suas forças exauridas e seu tesouro gasto, outros senhores da guerra aparecerão para tirar proveito de sua situação. E nenhum homem, mesmo que queira, poderá evitar as consequências disso. Portanto, mesmo que já tenhamos escutado que a pressa pode ser estupidez na guerra, ser astuto não significa demorar para agir. Não existe um caso em que um país tenha sido beneficiado por uma guerra prolongada. Somente uma pessoa totalmente familiarizada com todos os aspectos ruins da guerra pode entender bem a melhor maneira de conduzi-la economicamente. O soldado habilidoso não recruta um segundo ajudante, nem seus carros de suprimentos são carregados mais que 2 vezes. Leva seu próprio material de guerra, mas também procura suprimentos do inimigo. Desta forma, o exército come o suficiente para atender às suas necessidades. A pobreza do Estado revela que o exército está sendo mantido por contribuições que vêm de longe, ou seja, a contribuição para manter um exército à distância causa a pobreza do povo. Por outro lado, a proximidade de um exército provoca inflação, e os preços altos fazem com que o povo perca suas economias. Quando o povo perde as suas economias, os trabalhadores enfrentam grandes dificuldades. Com a perda das economias e com as suas forças exauridas, as casas ficam sem provisões e bens, sendo que 3/10 de sua renda dissipa-se. Enquanto as despesas do governo para carros quebrados, cavalos desgastados, armaduras, capacetes, arcos, flechas, lanças, escudos, mantas protetoras, bois e carruagens pesadas somarão 4/10 de sua renda total. Portanto, um general sábio faz questão de procurar suprimentos do inimigo. Um carro de provisão alheia equivale a 20 de cada um dos seus. Da mesma maneira, um único picul de estoque do inimigo vale 20 de cada um de seu próprio estoque. Embora, para matar o inimigo, os homens precisem estar tomados pela raiva, ainda assim, para ter vantagem em derrotar o inimigo, é necessário haver premiações. Assim, em batalha de carros de guerra, quando houver 10 ou mais carros capturados, os que tomaram os primeiros devem ser premiados. Suas bandeiras devem ser colocadas no lugar das bandeiras do inimigo, e os carros agrupados e utilizados junto com os nossos. Os soldados capturados devem ser bem tratados. Isso é conhecido como utilizar o inimigo conquistado para aumentar sua própria força. Então, na guerra, deixe que seu objetivo principal seja a vitória, e não uma longa campanha. Assim, todos saberão que o líder dos exércitos controla o destino do povo, além de ser o homem de quem depende a paz ou o perigo da nação. Capítulo 3. Ataque com a utilização de estratégias. Sun Tzu dizia: na arte prática da guerra, o melhor de tudo é tomar de seu inimigo o país inteiro e intacto, pois fragmentar ou destruir o país não é bom. Da mesma forma, é melhor capturar um exército inteiro, uma divisão ou uma companhia, que os destruir. Portanto, lutar e conquistar em todas as batalhas não mostra a suprema excelência, pois esta consiste em quebrar a resistência de seu inimigo sem lutar. Assim, a forma de comandar mais elevada que existe é frustrar os planos do inimigo. A segunda melhor é impedir a união de forças inimigas. A próxima é atacar o exército inimigo no campo de batalha. E a pior de todas é sitiar cidades protegidas por muralhas. A regra é esta: não sitie cidades protegidas por muralhas se for possível evitar esta opção. A preparação de equipamento, refúgios móveis e vários implementos de guerra levará 3 meses inteiros, além de que cavar trincheiras e amontoar terra contra os muros demorará mais uns 3 meses. O general que é incapaz de controlar sua irritação lançará seus homens ao ataque como milhares de formigas. Como resultado disso, haverá uma 1/3 deles que será morta sem tomar a cidade. Tais são os efeitos desastrosos de um cerco. Portanto,
o líder habilidoso subjuga as tropas inimigas sem nem ao menos lutar, além de capturar suas cidades sem as cercar, e toma o reino sem realizar operações demoradas no campo. Com suas forças intactas, ele disputará a liderança de um império, e assim, sem perder sequer um homem, seu triunfo será completo. É este o modo correto de atacar utilizando estratégias. É uma regra na guerra. Se nossos homens estiverem em número 10 vezes maior que o inimigo, cerquem-no. Se a vantagem for de 5 para 1, ataquem-no. Se tiver forças em dobro, divida o exército em 2. Se estiverem em números iguais, podemos lutar. Se formos inferiores em quantidade, podemos evitar o inimigo. Se a desigualdade for total, podemos fugir. Portanto, embora uma luta obstinada possa ser empreendida por uma força pequena, no final provavelmente será capturada pela força maior. Assim, o general é o defensor do Estado. Se as defesas estiverem completas em todos os aspectos, o Estado será forte. Porém, se forem frágeis, o Estado será fraco. Há 3 maneiras pelas quais o soberano pode criar uma tragédia para seu exército. Ordenar ao exército que avance ou recue, sem saber que ele não pode obedecer. É isso que se chama atrapalhar o exército. Tentar liderar um exército do mesmo jeito que ele administra o reino, ignorando as condições particulares de um exército. Isso provoca inquietude na mente dos soldados. Sem critério, empregar comandantes para seu exército, ignorando o princípio militar de adaptação às circunstâncias. Isso mexe com a confiança dos soldados. Porém, quando um exército fica inquieto e perde a confiança nos seus comandantes, pode apostar que a encrenca virá dos outros príncipes e senhores feudais. Isso simplesmente significa trazer anarquia para dentro do exército, jogando fora qualquer chance de vitória. Assim, podemos conferir que há 5 pontos essenciais para a vitória. Primeiro, ganhará quem sabe quando lutar e quando não lutar. Segundo, vencerá quem sabe manipular tanto forças superiores quanto inferiores. Terceiro, ganhará quem tem um exército que possui o mesmo espírito em todas as suas patentes. Quarto, ganhará quem, tendo-se preparado, espera para pegar o inimigo despreparado. E quinto, ganhará quem possui mais capacidade militar e não sofre interferências do soberano. Portanto, diz o ditado: se você conhece tanto o inimigo quanto a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conhece somente a si mesmo e não seu inimigo, para cada vitória conseguida, também sofrerá derrota. Se você não conhece nem a si mesmo, nem o inimigo, perderá todas as batalhas. Capítulo 4 – Estratégias e Táticas. Sun Tzu dizia: os antigos guerreiros do passado colocavam-se primeiramente além da possibilidade de derrota. Só depois esperavam a oportunidade de vencer o inimigo. Nossa segurança está em nossas mãos, enquanto a oportunidade de derrotar o inimigo é criada por ele mesmo. Portanto, o bom guerreiro é capaz de assegurar-se contra a derrota, mas não pode ter certeza de vencer o inimigo. É como diz o ditado: pode-se saber como conquistar, sem necessariamente ter a habilidade para fazê-lo. Assegurar-se contra a derrota implica a utilização de táticas defensivas, enquanto a habilidade de derrotar o inimigo significa tomar a ofensiva. Ficar na defensiva indica falta de força, no ataque, muita abundância dela. O general que é bom em defesa esconde isso nos lugares mais remotos desta terra. Porém, aquele que é hábil no ataque chega arrasando desde os mais altos céus. Assim, de um lado temos a habilidade de nos proteger e de outro a vitória completa. Visualizar a vitória somente quando ela está na mão não é uma característica da excelência. Nem é também uma qualidade da excelência lutar e conquistar para que o império inteiro o parabenize. Levantar uma folha no outono não é sinal de grande força. Enxergar o sol e a lua não é prova de vista aguda. Ouvir o trovão não significa ter bons ouvidos. O que nossos antepassados chamavam de guerreiro astuto era aquele que não apenas vencia, mas que o fazia com facilidade. Portanto,
suas vitórias não lhe trazem nem reputação pela sabedoria, nem crédito pela coragem. Não cometer erros é o que dá a certeza da vitória, porque significa conquistar um inimigo que já está derrotado. Portanto, o guerreiro habilidoso coloca-se em uma posição na qual a derrota seria impossível e não perde o momento de derrotar o inimigo. Assim é que, na guerra, os estrategistas vitoriosos somente procuram a batalha depois que a vitória já estiver garantida, enquanto aquele que tem como destino ser derrotado luta primeiro para depois buscar a vitória. O verdadeiro líder cultiva a lei moral e apega-se ao método e à disciplina. Assim, cabe a ele controlar o sucesso. A respeito do método militar, temos em primeiro lugar medida, em segundo, estimativa de quantidade, em terceiro, cálculo, em quarto, equilíbrio das chances e em quinto, a vitória. A medida deve sua existência à terra, estimar quantias à medida, cálculo a estimar quantias, equilíbrio das chances ao cálculo e vitória ao equilíbrio das chances. Um exército vitorioso, quando comparado a um derrotado, é como se fosse a diferença de uma libra contra um único grão de arroz. A chegada violenta de uma força conquistadora age como as águas da cachoeira em um cânion de 1000 braças de profundidade. Capítulo 5. Energia. Sun Tzu dizia: controlar uma grande força tem o mesmo princípio de coordenar uns poucos homens. É meramente uma questão de dividir os números. Lutar com um grande exército sob seu comando não tem diferença nenhuma de lutar com uma força pequena. É apenas uma questão de instituir um sistema de sinais e comunicação. Para que seu grupo de homens aguente um ataque concentrado do inimigo e fique firme e resoluto, ele dependerá de manobras diretas e indiretas. Para que o impacto de seu exército seja como uma faca quente contra a manteiga, é necessário observar a ciência dos pontos fortes e fracos. Em todo combate, o método direto pode ser utilizado para o momento da batalha, mas métodos indiretos serão necessários para assegurar a vitória. Táticas indiretas aplicadas com eficácia são inesgotáveis, tais como o céu e a terra, o fluxo do rio para o mar que não tem fim, o sol e a lua que se põem apenas para se renovar, as 4 estações que passam mas retornam novamente. Não há mais que 5 notas musicais, mas a combinação delas cria mais melodias do que jamais seria possível ouvir. Não há mais que 5 cores primárias, azul, amarelo, vermelho, branco e preto, mas quando combinadas produzem mais variações do que pode ser percebido. Não há mais que 5 sabores, amargo, salgado, doce, azedo e adstringente, mas a combinação deles produz mais sabores do que podem ser apreciados. Na batalha, não há mais do que 2 métodos de ataque, o direto e o indireto, mas esses 2 combinados produzem uma série infinita de manobras. Os métodos direto e indireto revezam-se. É como se mover num círculo, nunca se chega ao final. Quem seria capaz de esgotar suas possibilidades de combinação? Um ataque de tropas é como o fluxo de uma torrente que leva consigo pedras pesadas. A qualidade da decisão é como o ataque de um falcão, que escolhe o momento certo para seu voo a fim de derrubar e destruir sua vítima. Assim, o bom guerreiro será terrível no ataque e rápido em suas decisões. A energia pode ser comparada à curva de uma besta, a decisão a quando se aperta um gatilho. No meio do barulho e do tumulto da batalha, você pode aparentar uma ilusória desordem. Entre a confusão e o caos, suas forças podem até ficar desorganizadas, estranhas, mas servem como prova contra a derrota. A simulação da desordem pressupõe uma disciplina perfeita. A simulação do medo mostra a coragem, e a simulação da fraqueza, a força. Esconder a ordem sob uma manta de desordem é simplesmente uma questão de subdivisão. Esconder sua coragem atrás de uma aparente timidez pressupõe uma reserva de energia latente. Mascarar sua força com a fraqueza é uma opção tática que pode ser utilizada. Assim, aquele que possui o dom de manter o inimigo em deslocamento mantém o disfarce, e com base nele, o inimigo atuará.
Ele sacrifica algo que o inimigo pode tentar agarrar. Utilizar iscas mantém o inimigo em marcha. Então, com um corpo de homens selecionado, o comandante prepara a emboscada. O combatente esperto procura combinar os efeitos de energia e não exige demais dos indivíduos. Assim, ele mostra sua habilidade de escolher os homens certos e de utilizar as energias combinadas. Quando ele utiliza as energias de modo combinado, suas tropas virão como troncos ou pedras rolando. A natureza dos troncos ou das pedras é a de permanecerem imóveis se o solo for plano ou a de rolar se o solo estiver inclinado. Se forem quadrados, tendem a parar, mas se forem redondos, pedras e troncos tendem a rolar. Desta maneira, a energia desenvolvida por bons guerreiros é como a pedra redonda que rola por uma montanha a partir de milhares de pés de altura. Isso é tudo sobre o tema energia. Capítulo 6. Pontos fracos e fortes. Sun Tzu dizia: quem é o primeiro no campo de batalha e espera a chegada do inimigo, estará pronto para a luta. Porém, quem vier depois ao campo de batalha e ainda estiver apertando o passo para chegar, chegará cansado. Portanto, o combatente esperto impõe sua vontade, mas não deixa que a vontade do inimigo seja imposta sobre a dele. Ao oferecer vantagens para o inimigo, pode instigá-lo a aproximar-se de sua própria vontade, e ao infligir danos, pode impossibilitar a aproximação do inimigo. Se o inimigo estiver confortável, poderá irritá-lo. Se estiver com boas provisões de comida, poderá tentar deixá-lo com fome. E se estiver tranquilamente acampado, pode provocar uma mudança de acampamento. Apareça em pontos nos quais o inimigo deve apressar-se a se defender, e faça marchas rápidas para chegar onde você não é esperado. Um exército pode marchar grandes distâncias com tranquilidade se a rota passar por onde o inimigo não estiver. Você pode garantir o sucesso nos seus ataques se atacar lugares indefesos. Pode assegurar a firmeza de suas defesas se tomar posições que não podem ser atacadas. Portanto, o general com dom para o ataque é aquele que deixa seu oponente confuso sobre que ponto ele deve defender. Igualmente, mostra habilidade em se defender aquele que deixa seu oponente sem saber que ponto deve atacar. A arte divina de sutilezas e sigilo. Através dela, aprendemos a ser invisíveis e inaudíveis, portanto, temos o destino de nossos inimigos em nossas mãos. É possível avançar e ser indomável se você atacar os pontos fracos do inimigo. Você também pode se retirar e ficar a salvo de perseguição se os seus movimentos forem mais rápidos do que os do inimigo. Se quisermos lutar, o inimigo pode ser forçado a entrar na batalha, mesmo que esteja abrigado atrás de uma muralha alta ou numa trincheira profunda. Tudo o que precisamos fazer é atacar algum outro ponto que o obrigaria a mandar reforços. Se não quisermos lutar, podemos impedir que o inimigo nos ataque, mesmo que nossas linhas de acampamento estejam traçadas no chão. Tudo o que precisamos fazer é jogar pistas falsas no seu caminho. Ao descobrir a disposição do inimigo enquanto estivermos invisíveis, podemos manter nossas forças concentradas enquanto as do inimigo precisam ser divididas. Podemos formar um corpo unido e único enquanto o inimigo é forçado a se dividir. Portanto, haverá um corpo inteiro lançado contra apenas uma parte de um corpo, o que significa que seremos muitos soldados contra poucos do inimigo. E se ficarmos com esta vantagem no ataque, nossos inimigos entrarão em desespero. O lugar da batalha não pode ser revelado, pois assim o inimigo terá de preparar suas defesas contra um possível ataque em vários pontos diferentes, distribuindo suas forças em muitas direções. Desta forma, o número de soldados que teremos de enfrentar num certo ponto dado será proporcionalmente menor. Porque, se o inimigo fortalecer sua frente, sua retaguarda ficará mais desprotegida. Se tomar precauções na retaguarda, deixará mais exposta a sua frente. Se sua esquerda estiver fortalecida, sua direita estará debilitada. E se mandar tropas para a direita, prejudicará sua esquerda, que ficará vulnerável. Ainda mais, se mandar reforços para todos os cantos, o inimigo ficará totalmente vulnerável. A desvantagem numérica vem de ter de se preparar contra possíveis ataques, e a vantagem numérica vem de forçar nosso adversário a fazer esses preparativos contra nós. Se já sabemos o lugar e a hora da futura batalha,
podemos nos concentrar para lutar desde as maiores distâncias. Mas se não soubermos nem a hora nem o lugar, então nossa esquerda ficará impotente para ajudar nossa direita, e a direita igualmente impotente para apoiar a esquerda. A frente, incapaz de apoiar a retaguarda, nem a retaguarda dará assistência à frente. E tudo isso ficará pior se partes do exército ficarem a 100 li de distância, mesmo que outras fiquem separadas por apenas algumas li. Mesmo que nas minhas estimativas os soldados de Yue nos excedam em número, isso não os ajudará a vencer. Assim, eu digo que a vitória pode ser conquistada. Mesmo que o inimigo seja mais forte em número, podemos impedir que ele lute. Faça intriga para descobrir seus planos e a probabilidade de sucesso deles. Acorde-o e descubra a razão de sua atividade ou inatividade. Faça com que ele se revele para descobrir seus pontos vulneráveis. Cuidadosamente, compare seu exército e o do inimigo, pois poderá analisar seus pontos fortes e fracos. Ao desenvolver estratégias e táticas, a melhor coisa a fazer é escondê-las. Por isso, não revele suas táticas e ficará a salvo das intrusões do espião mais sutil e das maquinações das mais sábias mentes. A maneira como a vitória pode ser construída a partir das táticas do próprio inimigo é algo que a maioria não entende. Todos os homens podem ver as táticas utilizadas na conquista, porém, nenhum homem pode visualizar a estratégia com que a vitória foi elaborada. Não repita a tática que lhe deu uma vitória. Deixe que seus métodos sejam regulados pela variedade infinita das circunstâncias. As táticas militares são como a água. Ela naturalmente corre a partir dos lugares mais altos. Da mesma forma é na guerra. O melhor é evitar o forte e golpear o fraco. A água faz o contorno de seu caminho segundo a forma do terreno por onde corre. Assim, também o soldado trabalha sua vitória em função do inimigo que enfrenta. Portanto, assim como a água não tem forma constante, também na guerra não há condições constantes. Aquele que consegue modificar suas táticas de acordo com seu oponente e obtém a vitória pode ser conhecido como um capitão feito no céu. Os 5 elementos: água, fogo, madeira, metal, terra, não são sempre igualmente predominantes, assim como todas as 4 estações se revezam em turnos. Há dias longos e curtos, assim como a lua tem suas fases crescente e minguante. Capítulo 7. As manobras. Sun Tzu dizia: na guerra, o comandante recebe suas ordens do soberano. Depois de ter recrutado e concentrado seu exército, ele deve misturar e harmonizar os diversos elementos antes de acampar. Em seguida, é necessário elaborar as manobras táticas. Nada mais difícil. A dificuldade dessas manobras consiste em converter o método indireto em direto e o prejuízo em ganho. Assim, tome uma rota indireta e distraia-o. Primeiro, é preciso atrair o inimigo para outro lado, e após, mesmo tendo começado a viagem depois dele, tente chegar ao objetivo antes. É isso que demonstra conhecimento do artifício do desvio. É preciso saber que fazer manobras com um exército tem vantagens, mas com uma multidão indisciplinada é perigoso. Se colocar um exército com todos os seus equipamentos em marcha para obter uma vantagem, você provavelmente chegará tarde demais. Por outro lado, mandar uma coluna voadora para consegui-la significa sacrificar equipamento e ração. Assim, se ordenar que seus homens enrolem seus casacos e façam marchas forçadas, sem parar dia e noite, cobrindo o dobro da distância normal de vez, ou seja, fazendo 100 li para conseguir uma vantagem, os líderes de todas as suas 3 divisões cairão nas mãos do inimigo. Os homens mais fortes cairão na frente, os mais cansados cairão atrás, ou seja, desse jeito, somente 1/10 parte de seu exército chegará ao destino. Se você marchar 50 li para manobrar melhor seu inimigo, perderá o líder de sua primeira divisão, e somente a metade de suas forças chegará ao objetivo. Mas se você marchar apenas 30 li com o mesmo objetivo, 2/3 do exército chegarão. É certo que um exército sem seus carros de bagagem está perdido,
Além do que, se este exército estiver sem provisões e sem depósitos de fornecimento, também está perdido. Não podemos fazer alianças até que conheçamos as intenções de nossos vizinhos. Não somos dignos de liderar um exército em marcha se não conhecemos o terreno do país, suas montanhas e florestas, suas quedas e precipícios, seus brejos e pântanos. Seremos incapazes de obter uma vantagem natural caso não consigamos tirar bom proveito de guias locais. Na guerra, pratique a dissimulação e você terá sucesso. A decisão de concentrar ou dividir suas tropas deve ser alterada de acordo com as circunstâncias. Deixe que sua velocidade seja como o vento e sua impenetrabilidade como a de uma floresta. Ao fazer raids e ataques de pilhagem, você deve ser ágil como o fogo e imóvel como uma montanha. Deixe que seus planos sejam tão inacessíveis e obscuros como a noite, e quando se mover, caia como um raio do céu. Quando pilhar um campo inimigo, deixe que o espólio seja dividido entre seus homens, e quando conquistar novos territórios, divida-os em parcelas para beneficiar seus soldados. Pense bem antes de agir. Tal é a arte de fazer manobras que aquele que aprender o artifício do desvio será um conquistador. Segundo o livro de gerenciamento de um exército, no campo de batalha, a voz não é ouvida com clareza, portanto é necessário o uso de gongos e tambores. Nem objetos comuns podem ser avistados, por isso a inclusão de insígnias e bandeiras. Gongos e tambores, insígnias e bandeiras, são meios utilizados para que os olhos e os ouvidos da multidão possam ser direcionados para um ponto específico. Com a multidão formando um único corpo, fica impossível para os corajosos avançarem ou para os covardes recuarem sozinhos. Por isso, esta é a arte de manejar grandes massas de homens. Em batalhas noturnas, então, empregue muitos sinais de fogo e tambores, e nas que ocorrem durante o dia, insígnias e bandeiras para estimular os ouvidos e olhos de seu exército. Um exército inteiro pode ter seu espírito distraído, assim como um alto comandante também pode ter sua mente distraída. O espírito de soldado é mais agudo na parte da manhã, sendo que ao meio-dia já está enfraquecido, e quando começa a entardecer, sua mente só pensa em voltar para o acampamento. Um comandante esperto, portanto, evita um exército quando seu espírito está em alta, mas o ataca quando fica lento e com vontade de voltar. Assim, esta é a arte do estudo de estados da mente. Tenha disciplina e tranquilidade para esperar a aparência de desordem e intranquilidade no inimigo, pois esta é a arte do autocontrole. Fique perto do objetivo enquanto o inimigo ainda está longe. Espere com tranquilidade enquanto ele está em apuros. Esteja bem alimentado enquanto o inimigo passa fome. Essa é a arte de cuidar de suas forças. Desista de interceptar um inimigo que possui bandeiras em perfeita ordem, ou de atacar um inimigo que está se apresentando para a batalha calmamente e de modo confiante. Esta é a arte de estudar as circunstâncias. É uma regra militar não avançar contra um inimigo nem se opor a ele enquanto desce uma colina. Não persiga um inimigo que está simulando uma fuga, nem ataque soldados bem dispostos. Não caia na isca oferecida pelo inimigo, nem enfrente um exército que está voltando para casa. Quando cercar um exército, deixe uma saída, ou seja, não pressione demais o inimigo. Assim é a arte da guerra. Capítulo 8. Variações táticas. Sun Tzu dizia: na guerra, o comandante recebe suas ordens do soberano, forma seu exército e concentra suas forças. Quando estiver em terreno difícil, não acampe. Em terreno com interseções de estradas, junte-se com seus aliados. Não demore a sair de posições de perigoso isolamento. Em situações apertadas, use a estratégia, e em situações desesperadoras, lute. Há estradas que não se deve tomar, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, posições que não devem ser desafiadas e ordens do soberano que não devem ser obedecidas. O comandante que entende perfeitamente as vantagens que acompanham a variação das táticas sabe manejar suas tropas. O comandante que não entende essas variações
pode até conhecer bem o país, mas não será capaz de tornar útil esse conhecimento. Assim, o estudante da guerra que não é instruído para na arte da guerra variar seus planos, mesmo que esteja familiarizado com as 5 vantagens, falhará no bom aproveitamento de seus homens. Portanto, nos planos do líder sábio, as considerações das vantagens e desvantagens caminham juntas. Se a nossa visão das vantagens for temperada dessa forma, podemos ter sucesso em cumprir a parte essencial de nossos planos. Se, por outro lado, no meio de dificuldades estivermos sempre prontos a obter uma vantagem, podemos nos livrar de problemas. Reduza os senhores da guerra hostis, causando-lhes danos e problemas, ou seja, mantendo-os constantemente ocupados. Ofereça iscas especiais e faça com que corram para qualquer lugar. A arte da guerra ensina-nos a confiar não na probabilidade de o inimigo não chegar, mas em nossa prontidão para recebê-lo. Não acredite na chance de que ele não ataque, mas sim no fato de que temos feito nossa posição inatacável. Existem 5 falhas perigosas que um comandante pode cometer. 1. Ser impaciente, o que conduz à destruição. 2. Ser covarde, o que conduz à captura. 3. Ter a cabeça quente, que pode ser provocada por insultos. 4. Ter fraqueza de honra, que é sensível à vergonha. E 5. Ser protetor demais com seus homens, o que faz dele uma vítima da perplexidade e da preocupação. Esses são os 5 danosos pecados capitais de um comandante na condução da guerra. Quando um exército está derrotado e seu líder morto, a causa seguramente se encontra entre essas 5 falhas perigosas. Que sejam sujeito de meditação. Capítulo 9. O exército em campanha. Sun Tzu dizia: agora chegamos à questão de sobre como acampar o exército e observar os sinais do inimigo. Passe rapidamente por montanhas e fique nos vales. Acampe em lugares altos, de frente para o sol. Não suba a grandes alturas para lutar. Isso é tudo o que há para dizer sobre guerra nas montanhas. Depois de cruzar o rio, afaste-se dele. Quando uma força invasora cruza o rio avançando em sua direção, não avance para encontrá-la no rio. É bem melhor deixar a metade dela alcançar a beira do rio e depois lançar seu ataque. Se estiver ansioso para lutar, é importante não ir ao encontro do invasor perto de um rio que ele precise cruzar. Atraque seus barcos rio acima, de frente para o sol. Nunca suba ao rio para encontrar o inimigo. Isso é tudo o que há para dizer sobre guerra de rio. Quando cruzar um brejo, sua única preocupação deve ser passar por ele o mais rápido possível. Se for forçado a lutar em uma área de brejo, você deve ter água e brejo perto de você e tentar encostar-se em árvores. Isso é tudo o que há para dizer sobre operações em brejos. Em terreno seco e nivelado, tome uma posição com acesso fácil a um terreno inclinado para a sua direita e para a sua retaguarda, de tal maneira que o perigo fique na frente e a segurança atrás. Isso é tudo o que há para dizer sobre fazer campanha em território plano. Há 4 ramos de conhecimento militar que possibilitaram que o Imperador Amarelo vencesse vários soberanos. Todos os exércitos preferem terrenos altos a baixos e lugares claros a escuros. Se você cuida bem de seus homens e acampa sobre terra firme, o exército ficará livre de todo tipo de enfermidade, sendo esta uma receita para a vitória. Quando descer uma colina ou barranco, ocupe o lado ensolarado com a inclinação atrás e para a sua direita. Desse jeito, você agirá para o benefício de seus soldados e utilizará as vantagens naturais do terreno. Quando chegar a um rio que precise cruzar, mas que esteja muito cheio e com águas turbulentas por conta de chuvas, é necessário esperar que as águas baixem e fiquem mais calmas. Você deve afastar-se de territórios em que há falésias e cânions com torrentes correndo por eles, com lugares profundos e confinados, mata grossa, pântanos de lama e crevasses, e jamais deve aproximar-se dele. Porém, enquanto ficamos distantes de tais lugares, devemos forçar o inimigo a se aproximar deles. Ao enfrentá-los, devemos deixar que esses locais fiquem na retaguarda do inimigo.
Se perto de seu acampamento há colinas, lagos cercados por alto brejo ou bosques com densa mata, esses lugares devem ser cuidadosamente vasculhados, porque são locais que podem esconder uma emboscada ou onde espiões podem ficar. Quando o inimigo está por perto, mas fica quieto, é porque confia na força natural de sua posição. Quando mostra uma atitude superior e tenta provocar a batalha, ele está ansioso para que o outro lado avance. Se seu lugar de acampamento é de acesso fácil, ele está oferecendo uma isca. Movimento entre as árvores de uma floresta mostra que o inimigo está avançando. Porém, estranhos movimentos de objetos entre a mata significam que o inimigo quer atrair nossa atenção. A revoada de pássaros é sinal de uma emboscada. Alarde entre os animais indica a chegada de um ataque relâmpago. Quando a poeira subir em forma de uma coluna alta, é sinal de carros de guerra avançando. E quando a poeira é baixa, mas extensa, significa que há avanço de soldados. Quando ela se divide em diversas direções, mostra que vários grupos de homens foram enviados para procurar lenha. Umas poucas nuvens de poeira movendo-se para lá e para cá significam que o exército está acampando. Palavras humildes, com grandes preparações, indicam que o inimigo está prestes a avançar. Linguagem violenta, fingindo ao ataque, demonstra que vai recuar. Quando os carros de guerra saem primeiro e tomam posições nas laterais, é sinal de que o inimigo está se formando para a batalha. A oferta de paz, sem conveniente juramento, indica a conspiração. Quando há muitos correndo para lá e para cá e os soldados se formam em linhas, significa que o momento crítico já chegou. Quando alguns avançam e outros recuam, é um truque. Quando os soldados se apoiam em suas lanças, estão debilitados e famintos. Se aqueles que foram enviados para buscar água começarem a bebê-la antes dos outros, o exército está com sede. Se o inimigo vê uma vantagem, mas não a aproveita, é sinal de que seus soldados estão exaustos. Se os pássaros se agrupam num lugar, é porque está desocupado. Muito barulho à noite mostra nervosismo. Se houver distúrbios no acampamento, a autoridade do comandante é fraca. Se as insígnias e as bandeiras trocam de posição, sedição está acontecendo. Se os oficiais estão nervosos, é porque os homens estão cansados. Quando um exército alimenta seus cavalos com grãos, mata seu gado para comer e não pendura suas panelas acima das fogueiras, é uma mostra de que não voltarão para suas barracas, ou seja, eles estão decididos a lutar até a morte. Avistar homens sussurrando em grupos pequenos ou falando baixo mostra insatisfação entre os soldados. Premiação frequente demais significa que o inimigo está no final de seus recursos. Agora, muita punição demonstra uma grave situação. Começar de forma vigorosa para depois assustar-se com o número de forças do inimigo mostra uma grande falta de inteligência. Quando enviados levam cumprimentos, é um sinal de que o inimigo procura uma trégua. Se as tropas inimigas chegam com muita raiva e ficam confrontando nossas tropas durante muito tempo sem atacar nem recuar, a situação exige muita vigilância e prudência. Se nossas tropas não são superiores em número às do inimigo, mas suficientes, isso apenas significa que um ataque direto não pode ser feito. O que podemos fazer é simplesmente concentrar nossas forças, manter a vigilância e obter reforços. Aquele que não planeja e subestima seus oponentes será facilmente capturado por eles. Se punir os soldados antes que eles o conheçam e o amem, eles não serão submissos à sua autoridade, e se não submissos, serão quase inúteis. Depois de ganhar o respeito de seus homens, se a punição não for bem empregada, os homens continuarão inúteis. Portanto, os soldados devem ser inicialmente tratados de forma humana, para depois serem controlados com uma disciplina de ferro. Este é o caminho certo para a vitória. Se as ordens são aplicadas habitualmente durante o treinamento, o exército será bem disciplinado. Se não, a disciplina será ruim. Se um comandante mostra confiança nos seus homens, mas sempre insiste para que suas ordens sejam obedecidas, o ganho será mútuo. Capítulo 10.
Terreno. Sun Tzu dizia: podemos distinguir 6 tipos de terreno: terreno acessível, terreno disputado, terreno temporizante, passagens estreitas, altos precipícios e posições longe do inimigo. Há um terreno que pode ser atravessado pelos 2 lados, chama-se acessível. Com terrenos desse tipo, cuide para ocupar os pontos altos e ensolarados antes do inimigo e tome cuidado para vigiar suas linhas de fornecimento, pois assim você poderá lutar com vantagem. Já um terreno que pode ser abandonado, mas é difícil de recuperar, chama-se terreno disputado. Em uma posição nesse tipo de terreno, se o inimigo estiver despreparado, você pode sair para derrotá-lo. Mas se ele estiver preparado para recebê-lo e você ainda falhar em derrotá-lo, sendo impossível o retorno, o resultado será desastroso. Quando uma posição é tal que nem um lado nem o outro terá ganho por fazer o primeiro movimento, o terreno chama-se temporizante. Numa posição desse tipo, mesmo que o inimigo ofereça uma isca tentadora, não é aconselhável avançar, ou seja, o melhor será recuar, atraindo por sua vez o inimigo. Assim, depois de ter saído parte do exército, podemos atacar com vantagem. Em relação às passagens estreitas, se puder, ocupe-as primeiro, deixando-as fortemente protegidas, pois assim você poderá aguardar a chegada do inimigo. Se o exército inimigo conseguir ocupar primeiro a passagem, não vá atrás dele, se o lugar estiver fortemente protegido, mas faça isso somente se houver poucos homens lá. Com respeito aos altos precipícios em vertical, se chegar antes de seus adversários, ocupe os pontos elevados e ensolarados e espere a chegada de seu inimigo. Se o inimigo já os tiver ocupado antes de você, não o persiga, mas recue e tente atraí-lo para fora. Se estiver situado a uma grande distância do inimigo e as forças de cada exército forem equivalentes, não será fácil provocar a batalha, e, portanto, lutar não será vantajoso para você. Esses são os 6 princípios relacionados à terra, que o comandante que alcança um cargo de responsabilidade deve estudar cuidadosamente. Agora veremos que um exército pode ser exposto a 6 calamidades, que não surgem de causas naturais, mas de falhas do comandante. Elas são fuga, insubordinação, colapso, ruína, desorganização e derrota total. Com todas as demais condições iguais, se uma força for jogada contra outra 10 vezes maior, o resultado será a fuga da primeira. Quando os soldados comuns são muito fortes e os oficiais fracos demais, o resultado é a insubordinação. Quando os oficiais são fortes demais e os soldados comuns fracos, o resultado é o colapso. Quando oficiais de alta patente ficam com raiva e insubordinados, cheios de ressentimentos, e no encontro com o inimigo tomam a iniciativa da batalha antes que o mais alto comandante possa averiguar se há condições de entrar na luta, o resultado é a ruína. Quando o comandante é frouxo e sem autoridade, quando suas ordens não são claras e distintas, e quando não há deveres para os oficiais, os homens e as filas são formadas de uma maneira caótica e perigosa. O resultado é uma desorganização total. Quando o comandante, incapaz de avaliar a força do inimigo, permite que uma força inferior depare com uma força superior, ou que uma unidade fraca lute contra uma mais poderosa, sendo ainda negligente em colocar soldados selecionados nas primeiras filas, o resultado será com toda a probabilidade a derrota total. Essas são as 6 formas de atrair a derrota que devem ser observadas por um comandante que alcançou tal cargo de responsabilidade. A formação natural do país é o melhor aliado do soldado, mas o poder de avaliar o adversário, de controlar as forças da vitória e a astúcia em calcular as dificuldades, os perigos e as distâncias são a prova de que se é um grande comandante. Aquele que tem esse conhecimento e na luta coloca-o em prática, ganhará suas batalhas. Aquele que não o tem, nem o coloca em prática, certamente será derrotado. Se ao lutar a vitória é certa, então deve-se lutar, ainda que o soberano o proíba. Se a luta não conduz à vitória, não se deve lutar, mesmo que o soberano ordene.
O comandante que avança sem buscar fama e recua sem se preocupar com vergonha, que somente pensa em proteger seu país e fazer um bom serviço para o seu soberano, é a joia do reino. Considere seus soldados como suas crianças, e eles os seguirão até o vale mais profundo. Trate-os como filhos queridos, e eles ficarão com você até a morte. Porém, se você é indulgente, mas incapaz de impor sua autoridade, se você é bom de coração, mas incapaz de fazê-los assimilar suas ordens, e além disso, incapaz de acabar com a desordem, então seus soldados serão como crianças arruinadas e inúteis para qualquer propósito prático. Se soubermos que nossos homens estão em condições de atacar, mas ignorarmos que o inimigo não está aberto ao ataque, só alcançaremos a metade da vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável, mas ignorarmos que nossos homens não estão em condições de fazer um ataque, só alcançaremos metade da vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável e que nossos homens têm condições de fazer um ataque, mas ignorarmos que a natureza do terreno faz com que a luta seja impraticável, ainda assim só alcançaremos metade da vitória. Portanto, o soldado experiente, uma vez que decidiu se mover e que tenha desfeito o acampamento, nunca fica em dúvida do que fazer. Portanto, diz o ditado, se você conhece o inimigo e também a si mesmo, sua vitória não será incerta. Se você conhece o céu e a terra, pode completar sua vitória. Capítulo 11. As 9 situações. Sun Tzu dizia: a arte da guerra reconhece 9 variedades de terreno: terreno dispersivo, terreno fácil, terreno disputado, terreno aberto, terreno com interseções de estradas, terreno complicado, terreno difícil, terreno fechado e terreno desesperador. Quando um senhor da guerra está lutando no seu próprio território, dá-se o nome de terreno dispersivo. Quando ele invade território hostil, mas cruza pouco a fronteira, dá-se o nome de terreno fácil. Terreno que fornece grandes vantagens a quem o possua é um terreno disputado. Terreno em que cada lado tem liberdade de movimento é um terreno aberto. Terreno que está entre 3 estados fronteiriços, de tal modo que aquele que consegue ocupá-lo primeiro tem a maior parte do império a seu comando, é um terreno de interseção de estradas. Quando um exército já invadiu o coração do território hostil, deixando várias cidades fortificadas na sua retaguarda, é chamado de terreno complicado. Florestas nas montanhas, ladeiras rochosas, pântanos, brejos e todos os demais terrenos de travessia complicada são chamados de terrenos difíceis. Terras que têm seu acesso por cânions e dos quais somente é possível recuar através de caminhos tortuosos, tal que poucos homens inimigos seriam suficientes para esmagar um grande corpo de homens, chama-se terreno fechado. Terreno em que só podemos nos salvar da destruição se entrarmos na batalha sem adiar a ação, é o terreno desesperador. Portanto, em terreno dispersivo, não lute. Em terreno fácil, não pare. E em terreno disputado, não ataque. Em terreno aberto, não tente bloquear o avanço do inimigo. E em terreno de interseção de estradas, junte-se com seus aliados. Em terreno complicado, faça provisões roubando o que puder. Em terreno difícil, não quebre um bom ritmo da marcha. Em terreno fechado por todos os lados, utilize estratégia. Em terreno desesperador, lute. Aqueles que antigamente eram chamados de líderes habilidosos sabiam como deslocar a frente do inimigo da própria retaguarda, cortando-o em 2. Sabiam como impedir cooperação entre as divisões grandes e pequenas do oponente, e além de não permitir que os oficiais inimigos reagrupassem seus homens, conseguiam ainda dificultar que as boas tropas inimigas resgatassem as ruins. Quando os homens do inimigo eram unidos, os líderes habilidosos conseguiam deixá-los desordenados. Quando a vantagem era deles, faziam um movimento para a frente, e quando não havia vantagem, ficavam parados. Se me perguntassem como retardar uma grande força inimiga toda ordenada e prestes a lançar um ataque, eu diria: comece por capturar algo que seu oponente valorize, pois então ele será mais flexível a fazer o que você quer. Velocidade é a essência da guerra.
Obtenha vantagem da despreparação de seu inimigo. Use os caminhos menos esperados e ataque nos pontos não vigiados. Os seguintes pontos são os princípios que devem ser seguidos pela força invasora. Quanto mais você invadir um país, maior será a solidariedade de suas tropas. Portanto, os defensores não prevalecerão contra você. Ataque terras férteis para coletar provisões para seu exército. Estude cuidadosamente o bem-estar de seus homens e não os pressione. Concentre sua energia e guarde suas forças. Mantenha seu exército em movimento e crie estratégias difíceis de entender. Se colocar seus soldados em posição em que não há escapatória, eles preferirão lutar até a morte. Se estiverem dispostos a enfrentar a morte, não haverá nada impossível para eles. Tanto oficiais quanto homens mostrarão suas forças até a última gota. Quando ficam desesperados, os soldados perdem o sentido do medo. Se não houver lugar para refúgio, eles ficarão firmes. Se estiverem em território hostil, lutarão com teimosia. Se não houver outro jeito, serão firmes na luta. Assim, sem esperar ordens, os soldados ficarão atentos e farão sua vontade, sendo que, sem restrições, serão fiéis, ou seja, sem dar ordens, poderá confiar neles. Proíba o uso de maus presságios e elimine as dúvidas supersticiosas. Assim, até a morte chegar, nenhuma calamidade provocará medo. Se nossos soldados não tiverem dinheiro, não é porque não desejam a riqueza. Assim como se suas vidas são relativamente curtas, não é porque não desejam viver longos anos. No dia em que eles receberem a ordem de marchar para a batalha, poderão chorar. Aqueles sentados molharão suas camisas em prantos, enquanto lágrimas correrão pelas bochechas daqueles que estão deitados. Mas deixe que fiquem furiosos, para que assim mostrem a coragem de um Shu ou de um Kuei. Um estrategista hábil pode ser comparado com a Shuai-Jiang, que é uma cobra encontrada nas montanhas Chang. Se golpear sua cabeça, ela o atacará com seu rabo. E se atacar seu rabo, ela o atacará com sua cabeça. Porém, se bater no meio, ela o atacará com a cabeça e o rabo. Caso me pergunte se um exército pode imitar a Shuai-Jiang, eu diria que sim. Mesmo sendo inimigos, se os homens de Wu e os homens de Yue estiverem cruzando um rio no mesmo barco, quando surgir uma tempestade, eles ajudarão um ao outro, como a mão esquerda ajuda a direita. Portanto, não é suficiente colocar sua fé em atar um cavalo ou enterrar as rodas de seu carro de guerra no chão. O princípio de manejar um exército é criar um patamar de coragem que todos devem atingir. Como tirar bom proveito tanto dos fortes quanto dos fracos, eis a questão do bom uso do terreno. Assim, o comandante habilidoso é o que dirige seu exército como se fosse formado por um homem só, para lá e para cá, de mãos dadas. É de responsabilidade do comandante ser tranquilo e, assim, assegurar o sigilo, além de ser honesto e justo para manter a ordem. Ele deve ser capaz de confundir seus oficiais e homens com relatórios falsos e aparências falsas, mantendo-os assim em ignorância total. Por alterar seus compromissos e mudar seus planos, ele mantém o inimigo sem informações precisas e, por mudar de acampamento e tomar rotas indiretas, consegue evitar que o inimigo antecipe sua intenção. Em momentos críticos, o líder de um exército atua como alguém que escalou até certa altura e já dispensou a escada abaixo dele. Ele leva seus homens longe, por dentro do território hostil, antes de mostrar suas cartas. Ele queima seus barcos e quebra seus caldeirões, e como um pastor conduzindo um rebanho de ovelhas, conduz seus homens para lá e para cá, sem ninguém saber aonde irá, para chamar suas forças e levá-las à beira do perigo. Esses são atos de comandante. As medidas distintas que combinam com as 9 variedades de terreno, a criação de táticas agressivas ou defensivas e as leis fundamentais da natureza humana são pontos que certamente devem ser estudados. Ao se invadir um território hostil, o princípio geral é o de que esta invasão profunda traz consigo a coesão, enquanto a invasão superficial significa dispersão. Quando você deixa seu próprio país para trás e leva seu exército através de território vizinho, encontra-se em terreno crítico. Quando há meios de comunicação por todos os lados, é o terreno da interseção de estradas.
Quando invade profundamente um país, isto é terreno complicado, e quando invade somente um pouco, é um terreno fácil. Quando as fortalezas do inimigo estão na sua retaguarda com passagens estreitas para a frente, o terreno é fechado. Quando não há lugar nenhum para se refugiar, é um terreno desesperador. Portanto, em terreno dispersivo, é necessário inspirar os homens para que estejam unidos nas intenções. Em terreno fácil, eu checaria se existe uma conexão forte entre todos os setores do exército. Em terreno disputado, exigiria a rapidez da minha retaguarda. Em terreno aberto, manteria minhas defesas em vigilância, e em terreno de interseção de estradas, consolidar as alianças. Em terreno complicado, tentaria assegurar um fluxo constante de provisões, e em terreno difícil, manter o progresso na estrada. Em terreno fechado, bloquearia qualquer forma de recuo. Em terreno desesperador, deve-se proclamar aos soldados a inutilidade de salvar as suas vidas. Porque esta é a disposição de um soldado: oferecer resistência obstinada quando é cercado, lutar duramente quando não pode se salvar e obedecer com prontidão quando já enfrenta o perigo. Não podemos fazer alianças com os príncipes vizinhos até que conheçamos bem suas intenções. Não somos dignos de liderar um exército em campanhas, a menos que conheçamos bem a geografia do país, suas montanhas e florestas, quedas e precipícios, seus pântanos e brejos, sendo que seremos incapazes de aproveitar as vantagens naturais se não usarmos guias locais. Ignorar qualquer um dos 4 ou 5 princípios seguintes é um comportamento indigno de um senhor da guerra. Quando um senhor da guerra ataca um estado poderoso, sua qualidade de comandante está em prever que o inimigo tenha a possibilidade de concentrar suas forças. Ele se impõe a seus oponentes deixando-os maravilhados, o que impede que os aliados possam se juntar contra ele. Portanto, não se incomoda em aliar-se com qualquer um, nem se preocupa com o poder de outros estados. Ele tem seus próprios planos secretos e faz com que seus adversários respeitem-no. Assim, ele é capaz de capturar as cidades deles e acabar com reinos. Ao ceder prêmios sem preocupação com regras e ao dar ordens sem respeitar planos prévios, ele está sendo capaz de manejar um exército como se fosse um homem só. Confronte seus soldados com a tarefa em questão, ou seja, nunca deixe que saibam o que tem em mente. Quando a perspectiva é otimista, mostre-a. Porém, não diga nada quando a situação for negativa. Coloque seu exército em perigo mortal e ele sobreviverá. Mergulhe-o em situações desesperadoras e ele sairá são e salvo, porque é precisamente quando uma força enfrenta o pior que é capaz de dar um golpe vitorioso. O sucesso na guerra acontece com a nossa cuidadosa adaptação às intenções do inimigo. Se persistirmos em atormentar a lateral do inimigo, a longo prazo teremos êxito em matar o comandante. É isso o que chamamos de habilidade para conseguir o que se quer com astúcia aguda. No dia em que você assumir o comando, bloqueie as passagens de fronteiras, destrua as estatísticas oficiais e acabe com a passagem de todos os emissários. Seja rigoroso na Câmara de Conselheiros, pois assim você poderá controlar a situação. Se o inimigo deixar a porta aberta, você deve aproveitar a oportunidade e ser rápido para entrar. Frustre seu oponente e pegue o que ele valoriza mais, e com sutileza tente forçar a hora de chegada dele no campo de batalha. Ande no caminho definido pelas regras e adapte-se a seu inimigo até que possa travar a batalha decisiva. Inicialmente, apresente-se como uma moça, até que o inimigo lhe dê uma oportunidade. Em seguida, demonstre a rapidez de uma lebre, pois então será tarde demais para que o inimigo se oponha a você. Capítulo 12. Atacar com fogo. Sun Tzu dizia: há 5 maneiras de atacar com fogo. A primeira é queimar os soldados no seu próprio acampamento. A segunda, queimar as provisões. A terceira, queimar as caravanas de fornecimento. A quarta, queimar os arsenais. E a quinta, jogar uma chuva de fogo entre os inimigos. Para realizar o ataque, precisamos de meios. O material para acender o fogo deve sempre estar preparado.
Existe uma época apropriada para atacar com fogo e dias especiais para começar os incêndios. A temporada apropriada é quando o clima está muito seco, e os dias especiais são aqueles em que a lua está nas constelações de Ti, Pi, I ou Chen, já que esses são os dias em que sopra o vento. Quando atacar com fogo, prepare-se para 5 possíveis consequências. 1. Quando o fogo começar a pegar dentro do acampamento do inimigo, responda imediatamente com um ataque desde fora. 2. Se o fogo pegar, mas não provocar uma reação dos soldados inimigos, espere e não ataque. 3. Quando a força das chamas chegar ao máximo, siga com um ataque se for possível, do contrário, fique onde está. 4. Se for possível fazer um assalto com fogo a partir de fora, não espere a oportunidade de incendiar a partir de dentro, mas incendeie no momento favorável. 5. Quando atacar com fogo, fique atrás da direção em que ele vai avançar, ou seja, nunca ponha fogo com o vento soprando ao contrário. Um vento do dia sopra por muito tempo, mas uma brisa da noite logo cai. Em cada exército, as 5 consequências de fogo devem ser ensinadas, os movimentos das estrelas calculados e a observação mantida para estabelecer o dia propício. Portanto, aqueles que empregam o fogo para ajudar em um ataque demonstram inteligência. Aqueles que usam água ganham em força. A água pode ser usada para interceptar o inimigo, mas não para livrá-lo de seus pertences. Infeliz será o destino daquele que tentar ganhar suas batalhas e ter sucesso nos seus ataques sem cultivar o espírito empreendedor, pois isso somente resultará em perda de tempo e estagnação geral. Portanto, de acordo com o ditado, enquanto o sábio soberano planeja com antecipação, o bom comandante cultiva e executa seus recursos. Se não há vantagem, não se mova e não utilize suas tropas, exceto no caso de haver algo a ganhar. Também não lute, a menos que a situação seja crítica. Nenhum soberano deve colocar em campo suas tropas meramente para satisfazer seu orgulho, e nenhum comandante deve entrar em uma batalha por pura raiva. Se for vantajoso, avance. Se não, permaneça onde está. A raiva pode se transformar em felicidade e a preocupação pode se tornar contentamento. Mas um reino, uma vez destruído, nunca pode voltar a ser como era. Nem os mortos podem ressuscitar. Portanto, o sábio soberano é prudente, o bom comandante cheio de cautela. Essa é a maneira de manter um país em paz e seu exército intacto. Capítulo 13. Espiões. Sun Tzu dizia: criar um exército de 100.000 homens e levá-los em marcha por grandes distâncias significa enormes sacrifícios para o povo e um grande consumo dos recursos do Estado, já que as despesas diárias chegarão a 1.000 moedas de prata. Haverá muita comoção tanto em casa quanto fora, e homens ficarão perdidos, exaustos nas estradas. No total, 700.000 famílias serão atingidas em suas tarefas cotidianas. Exércitos hostis podem enfrentar-se durante anos, cada um esforçando-se para conseguir a vitória, que será decidida em um só dia. Com isso em mente, ficar na ignorância da condição de seu inimigo somente porque você não vê benefício em pagar 100 moedas de prata em honorários e emolumentos para investigá-lo é passar os limites inumanos. Aquele que age assim não é digno de ser um líder de homens, não presta serviço a seu soberano e não é um mestre da vitória. Assim, o que possibilita que o soberano sábio e o bom comandante possam atacar e conquistar, e geralmente conseguir seus objetivos além do alcance de outros homens mais humildes, é o fato de ser bem informado. Agora, tal informação não pode ser solicitada de espíritos, obtida simplesmente de experiência, nem por pura dedução. A informação sobre a disposição do inimigo somente pode ser obtida por outros homens. Portanto, ao dispor de espiões, saiba que existem 5 tipos: espiões locais, espiões infiltrados, agentes duplos, espiões comprometidos e espiões que voltam ou vivos. Quando utilizamos todos esses 5 tipos de espiões,
e ninguém pode descobrir seu sistema secreto, dizemos que ocorre a manipulação divina dos fios. Este é o verdadeiro tesouro do soberano. Ter espiões locais significa empregar os serviços do povo do inimigo. Ter espiões internos significa usar os oficiais do exército inimigo. Ter agentes duplos significa precisar listar os serviços de espiões inimigos para seus próprios propósitos. Ter espiões comprometidos significa usar esses espiões para desinformar o inimigo. E para encerrar, espiões vivos são aqueles que trazem notícias diretamente do campo inimigo. Portanto, ninguém é mais íntimo do exército que um espião. Nenhum deve ser mais premiado que ele. Nem outro assunto exige maior sigilo. Para empregar espiões de maneira útil, é necessária uma certa sagacidade de intuição. Não podem ser corretamente controlados sem certa benevolência, ou sem que sejam diretos com eles. Sem ter uma sutil genialidade de mente, não se pode acreditar na veracidade de seus relatórios. Seja sutil e utilize seus espiões para todo tipo de assunto. Se uma notícia secreta é divulgada pelo espião antes do momento certo, ele deve ser executado junto com o homem a quem ele divulgou o segredo. Se o objetivo for esmagar um exército, tomar uma cidade ou assassinar um indivíduo, é sempre preciso começar a descobrir os nomes dos comandantes, seus ajudantes, conselheiros, porteiros e sentinelas. É para isso que nossos espiões devem ser contratados. Os espiões inimigos que estão entre nós devem ser descobertos, subornados, levados e instalados com toda a comodidade, pois agindo desta forma, eles virarão agentes duplos e estarão disponíveis aos nossos serviços, porque é através das informações fornecidas por agentes duplos que podemos conseguir infiltrar espiões. Além disso, é devido à informação fornecida pelo agente duplo que podemos fazer com que o espião comprometido comunique informações falsas ao inimigo. Finalmente, é através de informações do agente duplo que um espião vivo pode ser utilizado nas ocasiões mencionadas. A finalidade e o objetivo da espionagem em todas as suas 5 variedades é o conhecimento do inimigo, que somente pode ser derivado em primeira instância do agente duplo. Portanto, é essencial que ele seja tratado com a maior liberalidade. No passado, o surgimento da dinastia Yin ocorreu devido a Yi-Chi, que serviu o Xia. Da mesma forma, foi Lu Ya, que servia Yin, que causou a ascensão da dinastia Zhou. Portanto, somente o soberano inteligente e o comandante sábio usam a mais alta forma de serviço de inteligência do exército para a espionagem, e, em consequência disso, conseguem grandes resultados. Na guerra, espiões são a parte mais importante do elemento água, porque é deles que depende a habilidade do exército para se mover.